Dr. Pedro Boareto. Bom dia. Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, ouvintes e internautas da Raiz FM. Peraí, viu? Tá calor aqui hoje. Você quer que eu falei pra você? Quer que eu falei? Vou aproveitar aqui. Hoje pode, viu, chefe? Eu tava com um pressentimento que tinha alguma coisa por baixo não é da manga, é da camisa. Tava muito fechado o negócio aqui? O que aconteceu ontem, doutor? Mas em contrapartida ele também veio com a gravata São Paulina lá, vermelha e branca lá. Tem que aproveitar. Na verdade, eu não sei, porque eu tô acompanhando um campeonato aí mundial de beach tennis, então como os jogos são na madrugada, eu tô dormindo cedo. Ah, boa. Tô dormindo cedo, então não sei nem o que você tá falando. Não? Saudações tricolores, então. Bom dia. Eu mereço, Marquinhos. Eu mereço. Eu tive um pressentimento, falei, ele nunca fica com a gola assim, travada aqui na goela. E o pior foi a desculpa, tá frio. Tá frio? Suando que tava pingando, tá frio. Quantos graus tá aí hoje, hein? 20 graus. Tá frio. E a temperatura aqui no estúdio 24. 24 aqui dentro, imagina. Brincadeira, né? Doutor. E a camisa já é vermelha lá. Vermelha. Doutor, agora deixando as brincadeiras à parte, hoje é dia de discutirmos temas importantes, né, em meio à sociedade. Sem sombra de dúvida, Tony. Eu separei um tema para hoje e ele está diretamente relacionado a um problema que nós estamos aqui vivenciando na nossa região, principalmente em virtude dos pedágios, né? Nós sabemos que com a concessão das rodovias, as concessionárias elas acabam, né, tendo o bônus que é traduzido pela arrecadação dos pedágios, né, dos valores pagos com relação aos pedágios. Mas e a obrigação dessas concessionárias? Esta é a grande questão. O fato de pagarmos o pedágio para essas concessionárias, ela traz uma relação de consumo com as concessionárias. Ou seja, você está pagando por um serviço. E nesta seara, ao pagar por um serviço, a concessionária tem uma série de obrigações. E eu separei aqui uma delas, que é muito comum, infelizmente, em nossa região, que é com relação aos acidentes ocasionados por animais nas rodovias. A responsabilidade é de quem? Do proprietário do animal, da própria concessionária ou do motorista? Esta é a grande indagação. Porém, a nossa Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 6º, ela é clara ao estabelecer que as concessionárias possuem responsabilidade objetiva. Tá, Pedro, mas o que é isso? Elas respondem independente de comprovação de culpa e dolo. Então, nesse caso, não existe a obrigatoriedade da parte de comprovar que a empresa agiu de forma culposa ou dolosa. A única comprovação para esses casos é da existência do acidente, da ocorrência do acidente. Então, se você atropelou um animal numa rodovia, é bom você já se precaver. Primeiro, tirar ali as fotos do local, né, do carro no local do acidente. Se o animal ainda estiver por perto, também fotografar o próprio animal. Acionar o serviço da rodovia, que inclusive eles têm lá um relatório, onde eles realizam esse relatório, né? Pedir uma cópia desse relatório, ou se não for possível, tirar uma foto desse relatório. E existem também dentro da própria rodovia, do sistema das rodovias, um setor que você consegue fazer uma reclamação administrativa
para verificar se já consegue a reparação dos danos que foram ocasionados. Muitas vezes isso ocorre, isso acaba ocorrendo, mas na hipótese de que isso não venha a ocorrer, você pode acionar o Poder Judiciário para buscar a reparação desse dano, porque a doutrina de jurisprudência, elas entendem que a obrigação da rodovia é de manter a prevenção, né, e principalmente o monitoramento. Então pouco importa, mas Pedro, a rodovia está alegando aqui que o animal tinha identificação, então a responsabilidade é do dono do animal que deixou o animal escapar, ou que, enfim, que não tomou os devidos cuidados e o animal foi até a pista. Essa pode ser uma discussão da rodovia com o proprietário do animal. Agora, com a pessoa prejudicada... O usuário da rodovia é com a concessionária responsável pelo trecho. Diretamente com a concessionária responsável pelo trecho. Pelo trecho, porque a obrigação é dela, né? Ela que deveria tomar todos os cuidados para evitar que situações como essa acabem ocorrendo, né? Nós estamos trazendo aqui a questão exclusiva de animais, mas é muito comum também, durante a prestação de alguns serviços por parte da rodovia, como essas podas, né, esses maquinários que ficam ali roçando o mato, o canteiro central das pistas, ou até as laterais, é muito comum esse maquinário acabar acertando alguns objetos, como pedra, e esses objetos acabam vindo para a pista e acertando alguns veículos. E isso ocasiona danos também, né, aos proprietários desses veículos. A responsabilidade é a mesma, nesses casos também. Então, em casos relacionados à rodovia, nós temos aí o ônus de pagar o pedágio. Sabemos que muitas vezes é difícil, né, pagar tanto pedágio assim, porque hoje nós só não temos pedágio aqui na nossa região para Porto Feliz e para Santa Bárbara Americana, né? Por enquanto. Todos os demais trechos já são pedagiados. Mas, em contrapartida, temos aí a tranquilidade da responsabilização das rodovias nesses casos de acidentes e, principalmente, a gente também sonhar com a tão falada e desejada duplicação, né, que torcemos que chegue logo à nossa região. Doutor, uma dúvida. Nós sabemos que, dependendo do contrato de concessão, algumas concessionárias que acabam ganhando aquele trecho, ela acaba pegando algumas estradas vicinais, algumas rodovias que não são de atuação dela, podemos dizer assim, de resgate, de serviço daquele carrinho que fica andando para cima e para baixo, mas a conservação da via é de responsabilidade dela. Limpeza, manutenção. Neste caso, também cabe à concessionária? Também se aplica. Um exemplo bem claro aqui da nossa cidade, aqui a Canela Forte. Nós temos aqui a Canela Forte, que ficou sob responsabilização de uma concessionária, né? E os acidentes que ocorrem na Canela Forte, naquele trecho, eles acabam sendo de responsabilidade quando envolve animais, falta de conservação, coisas do gênero. Eles também são responsabilidade da rodovia responsável por aquele trecho. A nossa ouvinte, a Márcia, mandou aqui: bom dia. Há 2 meses sofremos um acidente na rodovia e atropelamos uma capivara. Ela falou que o carro ficou destruído. Não sei se teve aí, se ela acionou o próprio seguro ou se chegou a acionar a própria rodovias, mas até agradecendo a participação da Márcia. Mas neste caso, se a Márcia não teve aí a reparação dos seus prejuízos, ela pode sim acionar a concessionária e certamente a concessionária terá que reparar os danos suportados aí pela Márcia. Tem situações, principalmente em serras ou em rodovias com um fluxo grande de veículos, que as concessionárias elas são obrigadas ou fazerem passarelas para os animais
aéreas, podemos dizer assim, ou se não subterrâneas, né, com túneis, que faça o fluxo dos animais, acho que cercam, não sei como que funciona daí, que tem essa obrigação também, né? Sim, principalmente onde tem muita área verde, né? E porque na verdade ali é o habitat natural desses animais. E a rodovia, ela passou por ali. Então nada mais justo do que ela também se ter essa preocupação voltada aí diretamente aos animais que já estavam lá até mesmo antes da rodovia. Tema bastante pertinente, né, Marquinhos? Porque às vezes você acaba sofrendo aí um acidente e nem imagina que você pode ter uma solução de uma forma que seja a prática, né? Sim, e muitas vezes, Tony, Marquinhos, ouvintes, deixamos até mesmo de acionar ou de tomar as devidas cautelas, como parar imediatamente e tirar foto. Por exemplo, um acidente durante a madrugada, num trecho, né, totalmente escuro, né, de certa forma perigoso. O que é sempre recomendado? Que a pessoa não pare naquele local efetivamente, mas que busque ali um local seguro, né, para fazer aí a parada e assim que possível já tirar todas essas fotos também, fazer colher o maior número de provas possíveis para comprovar a ocorrência do acidente. Isso é importante. A gente sabe que muitas vezes, na grande parte, da ocorrência de acidentes, isso acontece durante a período noturno ou até mesmo madrugada. Então, e muitas vezes trechos perigosos. Então a gente sempre fala para tomar muito cuidado com relação a isso, mas não deixar de fazer a prova da ocorrência do acidente, que isso é importantíssimo. Agora, relacionado a acidentes e tal, a manutenção das rodovias, isso está bem claro agora, né, com esse papo nosso aí. Mas quando a concessão das rodovias, quando o governo transfere uma rodovia para iniciativa privada, eu acredito que dentro ali, né, dos contratos existem exigências, datas para realização, no caso nosso aqui, né, que está acontecendo muito, né, estamos cobrando aí a duplicação e isso não vem, vai sempre passando para frente, renovando, chutando para frente e não tem como cobrar isso daí, doutor? Não está ali na ata? Então, em tese, Marquinhos, existe um contrato, né? Contrato assinado por todos, estabelecendo datas. Ou vai pra gaveta, né? Só que, infelizmente, nessa relação sempre acabam surgindo situações extraordinárias, onde a própria rodovia ela tenta, né, a todo custo, ganhar um prazo maior para realizar essas obras. Sabemos que essas obras elas têm um valor elevado, considerável, mas, por outro lado, a arrecadação dessas concessionárias com os pedágios também tem um valor elevado e ela vai ocorrer por longos anos, né? Porque o contrato é elaborado por um longo período, já condicionado àquela obra. Só que o que muitas vezes acaba acontecendo? Eles querem estender ainda mais esse contrato, não realizar a obra, para cada vez mais arrecadar e dizer que o problema foi de força maior, tem um trecho que não está desapropriado, precisamos acionar a justiça, sabe, então isso demora. O que eu percebo, doutor, que as situações ocorrem conforme o governo quer, o governo estipula, porque às vezes um trecho que já está pronto, que já foi finalizado, pinta uma obra que o governo quer, o governo exige, o concessionário vai lá e faz. E outro que não interessa muito para o governo... Principalmente às vésperas das eleições. É o que nós chamamos de força política, né? Quando, né, existe uma força política e acaba sendo de interesse dos próprios gestores, a obra ela acaba acontecendo. Quando isso não ocorre, infelizmente, né, a obra não acontece. Eu até quero parabenizar aqui, ontem eu estive conversando com ele, inclusive, o João Waldman, que ele integra aí um grupo de pessoas aqui da nossa cidade que vem lutando aí para a questão da duplicação das rodovias. Inclusive ele relatou aí o trabalho que vem sendo feito, parabenizar não só o João, mas todo o grupo, porque é importante essa mobilização, é importante buscarmos aí, cobrarmos as autoridades para que o que foi
pactuado, o que foi estabelecido naquele contrato, seja cumprido. Mas parece que toda vez tem aquele jeitinho brasileiro para ganhar um pouco mais de tempo. E o grupo aí que o João integra tem cobrado, né, de forma, até o próprio Carlos, diretor da rádio, também tem participado ativamente nisso. Eu acho que é importante essa cobrança, não só dessas pessoas, mas de todos, porque isso acaba interferindo diretamente na questão do próprio município, né? Imagine a nossa cidade hoje com rodovias duplicadas, né, em todos esses sentidos. Será que nós não teríamos aí um desenvolvimento ainda maior? Será que não teríamos a oportunidade de ter novas empresas, novas oportunidades de emprego? Tudo isso a gente sabe que acaba auxiliando. Então é por isso que é importante a participação dessas pessoas e principalmente que todos apoiem essa importante causa. Porque não se trata de uma questão política, muito pelo contrário. Se trata de uma luta para cumprir o que foi assinado e pactuado, né, entre governo e concessionária. E também é uma questão de cobrança de segurança para nós todos, exatamente, né? Que utilizamos as rodovias. Exatamente. Aí. Além de tudo, tem a questão da segurança também, que é importantíssima, né? Sabemos o número de acidentes ocorridos aí todo esse período na nossa região, principalmente pela falta de duplicação das rodovias, e que agora tem diminuído bastante, principalmente em virtude da duplicação aqui de Capivari até Piracicaba, né? De parte da duplicação de Campinas até Montemor, de Salto até ao pedágio aqui próximo de Asfalto. Mas nós precisamos fazer com que o que ficou pactuado no contrato seja realmente cumprido. E sem mais desculpas de que tá chovendo muito, mas tem um problema de processo judicial, mas a empresa está com recuperação judicial. Acho que a gente precisa realmente cobrar e passar um pouco essa fase, porque arrecadando eles estão. Porque algumas situações acaba ficando muito escancarado, né? Parece que com essa insegurança jurídica que a gente vive hoje no país, né, todo mundo se sente, todo mundo assim, não todo mundo, mas porque a gente sabe que tem pessoas que cumprem com seus compromissos, né, às vezes nem dormem à noite para poder, poxa, amanhã tem que resolver tal situação, mas com essa insegurança jurídica que está se criando hoje no país, muitos acabam aproveitando a situação e vai junto, né? Por isso que é importante a cobrança, porque independente de qualquer outra questão, a cobrança ela está ligada diretamente a algo fundamental no mundo político: o voto. A moeda mais forte numa relação política é o voto. Então, se existir uma cobrança firme, forte, organizada, como é que a gente vem observando aqui, com certeza, os políticos vão ter uma atenção diferenciada para a nossa cidade. E certamente essas obras vão finalmente ser iniciadas, né, de Capivari em direção a essas outras cidades e principalmente concluídas, né, que é o que nós esperamos que isso ocorra o mais breve possível. E vale ressaltar sobre o tema de hoje, que é com relação a acidente com animais nas rodovias. Vale ressaltar que aqui na Rodovia do Açúcar, próximo ali à empresa Manetone, próximo ao pedágio ali na cidade de Rio das Pedras, no período noturno, ali existe uma área verde com nascentes de água. Ali existe muitas capivaras que acabam cruzando a rodovia ali. Então, para você, condutor, muita atenção nesses locais, principalmente nos períodos mais quentes, que é onde as capivaras buscam um local mais fresco para poder passar a noite. E também na rodovia SP 316, que liga Capivari a Santa Bárbara do Oeste, também temos vários locais com água e matas. Só que ali naquela região já tivemos vários registros de acidentes com onças. Então, vale muita atenção aí do condutor também, para que fiquem atentos no volante também, né, doutor? A responsabilização da concessionária, ela é importante que todos tenham o conhecimento, né, desse direito, mas nada melhor do que o acidente não ocorra. Para isso, a gente sabe que é muito importante a atenção dos motoristas, a atenção e o respeito à lei de trânsito. Isso também é fundamental. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Eu sei que o senhor está
com dor de cabeça, desanimado, mas tem dois comprimidinhos ali pro senhor tomar ali no café. 2. Eu agradeço, Tony, e deixo a seguinte mensagem: dor de barriga não dá uma vez só. Não? Não dá. Mas o senhor em off... Me aguarde. O senhor, me aguarde. O senhor em off falou que o São Paulo vai ser campeão. Me aguarde. Me aguarde. Ótimo dia! Bom dia.